Meus amigos, diretor Julio, que me parece que está nos deixando para cumprir outros compromissos. Eu quero abraçar o diretor, particularmente após ele nos trazer tantas inspiradas mensagens, que mais do que deve apenas nos tocar o coração, e certamente tocou o nosso coração, deve servir para todos nós como um grande estímulo, com uma grande força para nos conduzir, particularmente no próximo ano rotário. Gostaria de abraçar de uma maneira toda especial o convocador deste seminário, o governador José Moisés Teixeira, que fará o protagonismo do Rotary sob o lema Servir para Transformar Vidas, no ano rotário 2021-2022. Também peço licença a todos para, assim, abraçar alguns amigos aqui presentes, certamente abraçando a todos, mas não posso deixar de levar o meu abraço ao meu amigo governador Júlio César Silveira, que terá o papel de líder da capacitação no próximo ano rotário. Assim também como saudar o meu amigo e governador do mesmo ano que tivemos a oportunidade de servir ao Rotary, o Wilson Caixeta e a Silésia. Também eu quero abraçar o governador Aguinaldo Costa, que é o coordenador assistente do Rotary, que está na nossa equipe trabalhando para fortalecer e fazer o Rotary crescer, e que neste ano, agora a partir de 1º de julho, ele será sucedido pelo governador Nelson Leite. E essa sucessão, obviamente, é uma sucessão natural dentro do processo que o Rotary recomenda. Na realidade, o Rotary exige. A cada 3 anos, essa missão se finda e um outro chega, e desta feita para suceder regulamentarmente o Aguinaldo, aí na região do distrito 4.760, como os demais outros distritos mineiros, os outros dois, 4.521 e 4.560, quem fará o protagonismo do Rotary, desenvolvimento do Rotary, será o nosso querido governador Nelson Leite. Ainda abraço afetuosamente a coordenadora da Fundação Rotária, Edith Campos, e também a coordenadora da Imagem Pública, Denise, com muita honra para mim e certamente para todos nós que participam deste seminário, fazem-se presente aqui conosco. Ainda quero abraçar meus companheiros do Rotaract, meus companheiros do Interact, porventura, senhoras da Associação da Casa da Amizade, chamamos aqui, não sei bem como chama-se, aí no 4.760, e abraçar cada presidente, cada governador assistente, cada membro de comissões da equipe distrital 2021-2022, e abraçar a cada rotariano e a cada rotariana que reservou esta manhã deste sábado para buscar se qualificar um pouco mais e melhor, para melhor e mais servir. Em cima do que nos disse o diretor Julio Santisteban, para fazer o Rotary crescer mais. E eu gosto muito de questionar, crescer para quê e por quê? Crescer para fazer mais, para fazer melhor em favor das nossas comunidades, e as nossas comunidades, meus amigos e minhas amigas. Seja a comunidade local, o bairro onde meu clube se situa, a cidade onde meu clube se situa, seja a comunidade regional, Minas Gerais, o Brasil, seja a grande aldeia global, certamente precisa dos homens e das mulheres do Rotary, e dos membros da família rotária. E neste contexto da Covid-19, nesse contexto de mais desafio, ainda mais as comunidades precisam dos homens e de mulheres do Rotary, de mim, de você, dos companheiros todos dos nossos clubes. Por isso, precisamos crescer para responder melhor a esta demanda, a esta necessidade, a esta realidade que tantas vezes é mais desafiadora do que em outros momentos. Mas certamente toda vez que o homem é desafiado, que o rotariano é desafiado, e a história do Rotary prova isto, nós respondemos, eu diria assim, acima ou
de uma maneira mais elevada do que a expectativa mediana da necessidade que se apresenta diante de nós. Mas, para começar a conversa, eu gostaria de trazer até vocês um pensamento de uma mulher. O diretor Júlio nos comentou sobre o empoderamento das meninas, o governador Moisés nos falou da importância de trazermos mais mulheres para o Rotary, e ambos têm muita razão. E eu gostaria de iniciar essa conversa nossa de uma forma inspirativa, trazendo o pensamento de uma mulher em relação a nós rotarianos, em relação ao nosso serviço. Essa senhora, certa vez, disse assim, e hoje está a dizer a cada participante deste seminário: se realmente, diz ela, se realmente desejamos amar ao próximo, e se corre em nossas veias a vontade de viver, precisamos fazer jorrar amor dos nossos corações. Se realmente desejamos amar ao próximo e se corre em nossas vias a vontade de viver, precisamos fazer jorrar amor dos nossos corações. Continua ela dizendo: só os rotarianos, que têm como lema dar de si antes de pensar em si, estarão servindo verdadeiramente ao Rotary e à humanidade, oferecendo o seu tempo à prestação de serviços. Continua ela dizendo: amar significa servir. Continua ela dizendo que foi assim que surgiu o lindo ditado repetido muitas vezes pelos rotarianos: encontre tempo para servir. Se realmente desejamos amar o próximo, se corre em nossas veias a vontade de viver, precisamos fazer jorrar amor dos nossos corações. Só os rotarianos, que têm como lema dar de si antes de pensar em si, estão servindo verdadeiramente ao Rotary e à humanidade, oferecendo o seu tempo à prestação de serviço. Amar significa servir, e foi assim que surgiu o lindo ditado, repetidas muitas vezes pelos rotarianos: encontre tempo para servir. A então Madre Teresa de Calcutá, aos rotarianos presentes na Convenção do Rotary de São Paulo, a de 1981, à época, presidente do Rotary Internacional, o saudoso Paulo Viriato, justamente citado aqui nesta reunião nossa, trouxe esta mensagem àqueles rotarianos presentes lá em São Paulo, em 81. Ela pessoalmente, hoje reconhecida pela Igreja como uma santa, a Teresa de Calcutá, nos traz hoje esta palavra. Porque a palavra, o pensamento, aquilo que é bem construído, isso não morre, apesar de muitas vidas físicas estarem enterradas, etc., como a própria Madre Teresa, mas as suas ideias cada vez está luminosa, a querer nos guiar, nos impulsionar, assim como disse o diretor Júlio Santisteban, buscando nos inspirar no conteúdo do lema e da proposta do presidente Checa Mehta. Porque, meus amigos, nós estamos nesse tempo especial da Covid-19. Um tempo que estamos nos adaptando à questão da pandemia, de responder, estamos nos adaptando muito bem, inclusive, respondendo de maneira bem adequada, bem proativa, obviamente que ninguém esperava isso. Ontem eu conversava com alguns amigos do Rotary e refletíamos um pouco sobre esse contexto, e eu até perguntei a um deles, né, como ele achava que a resposta da humanidade capengou ali, capengou cá, e certamente sim. Eu perguntei a ele, qual talvez seja a organização que mais tem planos de contingência, ou seja, planos em função de coisas que podem acontecer sem se esperar. Eu penso que talvez uma delas seja o Pentágono, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, a maior potência econômica bélica do mundo até então. Certamente o Pentágono não tinha um plano de contingência para a Covid-19. Imagine o Rotary, imagine as outras organizações, imagine nós, as nossas empresas, as nossas famílias. Não tínhamos. Então, estamos buscando, dentro desta realidade, construir respostas, construir atitudes. Ou seja, para tanto, nós temos que nos adaptar com mais velocidade, com mais rapidez. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, estamos reagindo diante desta questão da pandemia, mas também devemos começar já a lançar o nosso olhar para o que virá após a pandemia. Porque, meus amigos, a crise está aí. A crise está posta.
nós não temos muitas escolhas diante dessa crise. Já dizia um outro aí que temos duas escolhas: ou fugir, se esconder, tipo o avestruz lá, que mete a cabeça no buraco quando está com medo, ou enfrentar e lutar. Olhando para cada um de vocês aqui pela tela, eu só percebo no olhar, no semblante, que nós, do Rotary, só temos uma opção, que é enfrentar, lutar, e isso estamos fazendo com muita competência, com muita habilidade, de uma forma proativa. Eu diria até que nós estamos enfrentando esta realidade como aqueles que trocam o pneu do carro com o carro em movimento. E eu falo muito isso, acho que já estou até cansando de falar isso, que estamos numa época de trocar o carro com o pneu de movimento. E aí eu fui pesquisar essa frase. Essa frase não é meramente uma frase, isso é uma atitude de uns jovens que tem um campeonato lá no norte do deserto da África, que eles vão com seus jipes, em equipes de 3, 4, dentro do jipe, e trocam os 4 pneus do jipe com o jipe em movimento. Não é um, não, são vários meninos fazendo isso com vários veículos. O que é que eu quero trazer com essa ideia? Que para eles fazerem isso, eles têm que serem muito ousados, valentes, corajosos, ter um planejamento, ter um senso de equipe, ter uma responsabilidade individual em relação à equipe fabulosa, que cada um tem que fazer aquilo que tem da sua função, e se a falha acontecer de um, pode comprometer o processo de todo, porque eles trocam pneu, um pneu de cada vez, com o carro, vai virando o carro e vai trocando o pneu, é incrível o que eles fazem. Ou seja, hoje, nós no Rotary estamos nessa contingência de trocar o pneu com o carro em movimento. Temos que ser mais audaciosos, temos que ser mais valentes, temos que planejar melhor, ter um planejamento estratégico, metas, como colocou bem o governador Moisés, um plano para alcance dessas metas, aferição e da evolução das metas, capitalização do resultado dessas metas. Esse é o nosso trabalho que nós temos que fazer no Rotary. Porque, diz o poeta lá, o Fernando Pessoa, que navegar é preciso, não obstante as tempestades ou as tormentas já acontecendo ou que possam vir, navegar é preciso. Navegar é preciso. Nós, então, meus amigos, temos grandes desafios nesse tempo. Mas, como bem indicou o diretor Júlio, o governador Moisés e tantos outros, nós temos também muitas oportunidades nesse tempo. Precisamos, portanto, de respostas e atitudes diferentes. Não dá para a gente tentar responder a uma demanda nova, a uma demanda diferente, a um desafio que é inusitado com a concepção ou a fórmula passada. Obviamente que a experiência passada é fundamental, é importantíssima, mas ela tem que ser adaptada. As respostas e as atitudes têm que ser diferentes. Nós temos que mudar, transformar a maneira de agir os nossos clubes. Falou-se muito aqui que temos que transformar o nosso clube em algo muito encantador, algo que retenha o associado atual e que atraia aquele que está fora. Nós estamos nos adaptando, como eu disse, mas o Rotary está se movendo para frente, avançando, mas precisamos ainda ir mais distante, ir mais longe, alcançar ainda mais melhores resultados. Continuar aquilo que a gente faz com muita competência, que se puder sintetizar numa palavra, é servir, servir, servir. Isso a gente não pode perder de vista em tempo nenhum, em condição nenhuma, particularmente nesse tempo de grande desafio, nesse tempo da pandemia. Neste tempo é que nós temos que nos focar ainda mais na meta, no ideal, no objetivo. E para que isso seja alcançado, fortalecimento da nossa relação. Relação entre nós mesmos, o companheirismo no nosso clube, a atenção, particularmente do líder, do governador, dos governadores assistentes, dos membros de comissão distrital, do presidente de clube. Seu papel principal, presidente de clube, é exatamente manter esta ligadura, esta tensão gravitacional em torno do companheirismo, em torno do companheiro e em relação com a comunidade. É fundamental também. E para isso, meus amigos, é importante que todos os esforços estejam conectados, os esforços entre nós, rotarianos, os esforços nossos em relação à nossa comunidade. Nós devemos também buscar olhar
para novas perspectivas ou para perspectivas que a gente deixava lá adormecida. Por exemplo, a lista de ex-associados do seu clube. Você sabe, companheiro, se seu clube tem mais de 3 ou 4 anos, a lista de associado dele é muito superior aos atuais associados do clube. Faça uma garimpagem nessa lista, que você vai ver que êxito, que sucesso você vai alcançar. Outro dia, eu estava aqui na reunião, não é desse distrito, é do 4.560, o distrito do vizinho, Rotary Clube de Lavras. Rotary Clube de Lavras tinha 16 associados. O presidente lá chama-se Bertolucci. E ele fez uma garimpagem. Trouxe 25 novos associados, dentre estes, cerca de 20 ex-associados do clube. Ex-associados que, por um motivo ou outro, deixaram o Rotary. Motivos que já foram superados, motivos que já foram resolvidos. Não tem mais nenhuma óbice, nenhuma dificuldade para retornar e voltaram. Eu vi que eu fui a essa posse, dentre esses rotarianos, alguns foram presidentes do Rotary Clube de Lavras por 3 períodos, outros por 2, alguns outros por 1 e outros rotarianos, que poderão vir a ser presidentes do Rotary Clube de Lavras. De uma garimpagem, e vocês mineiros são bons nisso, vocês são bons mineradores, vocês são bons garimpeiros no sentido mais amplo do termo, de tirar tesouros que muitas vezes estão escondidos. Desses 16, eles são hoje o segundo clube do distrito, junto com o clube de Três Corações, com 41 associados. Olha que beleza. Um movimento. Outro movimento interessante que a gente deve estar muito atento, presidente de clube, líderes de clube, secretário, presidente de comissão de quadro associativo do clube, é aquela base, aquela ferramenta que está lá no My Rotary, que são as pessoas que se interessam pelo Rotary, que se inscrevem para conhecer mais o Rotary, que se oferecem para ser rotarianos e que muitas vezes a gente utiliza muito pouco, ou às vezes muito mal. Não é o caso do 4.760, mas precisamos usar melhor essa importante ferramenta. Pessoas que buscam o Rotary, temos que dar uma atenção. Obviamente que vamos saber se ela tem, se o perfil dela preenche para ser um associado de um Rotary. Se não preenche, pode preencher para outra distância. É uma relação para um projeto, é uma relação para um NRDC e por aí vai. Então, meus amigos, nós temos que reter, envolver o nosso associado e temos que atrair novos associados. E as tecnologias, e essas plataformas, e essas possibilidades que esse tempo nos apresenta hoje, é uma porta larga, é uma porta aberta. Portanto, temos que inovar mais. Usar os recursos de flexibilidade que o Rotary nos oferece. A diversidade que foi bem dita aí, mulher, jovens, etc. Porque, meus amigos, nós precisamos caminhar para o futuro, precisamos alcançar o futuro. E o futuro não é um lugar para onde nós vamos. É também, mas não é essencialmente. O futuro é o lugar que nós já estamos a construir no hoje. O futuro não é o lugar para onde nós vamos. O futuro é o lugar que nós estamos construindo hoje. No caso do Rotary, é o seu clube hoje, agora, até mesmo antes do dia 1º de julho, governador Moisés. É agora, é a sua ação preparatória, é a sua ação de capacitação, de adestramento para o ano 2021 e 2022, particularmente. Obviamente que esse processo é permanente no Rotary. Porque, meus amigos, Ashcliffe, todos nós conhecemos, 6º presidente do Rotary Internacional e fundador, criador da Fundação Rotária em 1917, na Convenção de Atlanta. Certa vez, alguém questionou ele. Presidente Ashcliffe, e aí? O que é que vai ser o futuro do Rotary? Isso lá em 1918, 1919, não sei exatamente a data. Ele parou um pouco, presidente Ashcliffe, e respondeu ao rotariano: meu amigo, meu companheiro, quem tem a capacidade de prever o futuro? Quem de nós aqui, ou do resto da humanidade, tem condição de dizer o que vai acontecer no segundo seguinte? A não ser Deus, certamente. Isso aí já é uma analogia que eu estou fazendo, já estou navegando aqui no pensamento dele. Ele disse: não podemos dizer o que vai ser o futuro. Mas continua ele dizendo: mas uma coisa eu posso lhe garantir. O que será o futuro do Rotary depende do que nós, rotarianos de hoje, fizermos, disse o presidente Ashcliffe
ao rotariano e certamente esta fala dele chega a cada um de nós. O que será do seu clube? O que será do Distrito 4.760? O que será do Rotary do Brasil? O que será do Rotary na humanidade? Do que nós, os rotarianos de hoje, fizermos. O amanhã do Rotary depende do que nós fizermos. Porque juntos, meus amigos, juntos nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e em toda a humanidade. É essa organização que nós fazemos parte. Eu diria, esta é a bênção que nós recebemos, o Rotary, os amigos que somos todos nós, porque nós somos uma associação, uma organização de amigos voluntários. É isso que nós somos, amigos voluntários. Por isso que precisamos não perder nenhum dos nossos amigos, não deixar que se saia dos nossos clubes os nossos amigos do Rotary. Obviamente que eles sairão, continuarão amigos, mas no Rotary é melhor, é mais organizado. E devemos viver de tal forma isto que atraia outros que estão lá fora e dizer: eu quero também ser um daqueles amigos voluntários que eles chamam Rotary. É isso que temos que fazer nos nossos clubes. E o Rotary está presente na humanidade em 1,2 milhão de associados, em quase 37 mil comunidades em 218 países e região geográfica. Eu não sei se o Rotary é a maior organização não governamental de prestação de serviço, mas eu posso lhe garantir que ela é a de maior capilaridade. 37 mil comunidades em 218 países e região geográfica. Aqui no Brasil, nós somos hoje aproximadamente 52 mil associados e cerca de 2.400, cerca não, exatamente hoje, 2.426 Rotary Clubes. Questão da mulher, questão da diversidade, hoje tão necessário, sempre, mas particularmente hoje isso é muito trabalhado. No mundo, o gênero feminino compõe 24% do quadro associativo. No Brasil, nós estamos até numa performance mais interessante, nós somos aqui no Brasil 30% gênero feminino do quadro associativo do Rotary. No Distrito 4.760, vocês têm até uma performance mais interessante. Hoje, as rotarianas, as pessoas do gênero feminino são 32%, significativamente acima da média mundial de 24% e ligeiramente, quase 10% mais do que a média do Brasil em 32%. Mas precisamos trazer mais mulheres. Foi dito, a população mundial é cerca de metade homem e metade mulher. O Brasil, segundo o IBGE, é um pouquinho mais até das mulheres, talvez seja 51%, 49% do gênero masculino. Olha que horizonte fabuloso vocês têm ainda no Distrito 4.760, de trazer 18% ainda de mulheres para chegar nos 50%. Mas o 50% não é o limite, não. O céu é o limite. Traga mais. Agora, quando eu falo em trazer mais mulheres, quando eu falo em trazer mais jovens, isto não é uma meta excludente, de é só esse. Não. Continuar trazendo todos os outros. Particularmente nós, os mais, aspas, vivenciados, um pouco mais de idade, com mais experiência, com mais conhecimento, com mais tempo, talvez para alguns que já, se é que é possível nessa dinâmica da vida moderna, não é excludente as metas, mas é preferencial, é prioritária, é mais urgente, é mais necessária. Por quê? Uma das características mais importantes do Rotary é que os clubes, os nossos clubes, o meu clube, o seu clube, ele busca ser uma amostragem representativa da comunidade. E se a comunidade é 50% homem, 50% mulher, isso tem que transparecer nos nossos clubes. Mas não somente na questão das mulheres, eu falo também da questão dos jovens. No Distrito 4.760, vocês têm até uma performance boa em questão etária, 40% dos associados têm menos de 50 anos, quando no Rotary Mundial, apenas 26% dos associados têm menos de 50 anos. Porque também as nossas comunidades não têm apenas 40% de jovens, certamente é muito mais, né? Então, isso tem que transparecer. Precisamos pensar no futuro, precisamos pensar no amanhã, né? Isso fazemos em nossa casa, fazemos em nossas empresas, em nossas atividades profissionais, também devemos fazer e fazemos, mas precisamos ainda fazer de maneira mais apurada, de maneira mais
numa perspectiva de alcance de objetivo e de metas através do Rotary. E, como foi bem dito, é lá no clube onde tudo acontece. Existe o governador, existe o governador assistente, existe as equipes distritais, é para trabalhar para os clubes. Existe o presidente, é para trabalhar para os associados daquele clube. Existe a diretoria do Rotary Internacional, é para trabalhar para os governadores. É assim que funciona a nossa pirâmide no Rotary. É o clube, não obstante estar na base, porque é maior, mas a pirâmide é invertida. É lá o ápice do Rotary. É o clube, é o seu clube, que é composto dos amigos voluntários, que chamamos associados, que chamamos companheiros. Percebeu como é que funciona, né? Amar é servir, disse lá a irmã Teresa de Calcutá, a Santa Teresa de Calcutá. E é isso, esse espírito que deve nortear a nossa organização. E eu vi aqui que no distrito 4.760 existe até algumas metas interessantes em fazer crescer o governador Moisés aí, particularmente os clubes com menos de 20 associados. E eu fui olhar um pouquinho ontem aqui a estatística e vi que vocês têm 40 dos 94 clubes, vocês têm 40 clubes com menos de 20 associados. Isso significa 42% dos Rotary Clubes do Distrito 4.760 têm menos de 20 associados. Isso é uma referência. Obviamente, quando a gente é mais forte, a gente caminha uma jornada com mais facilidade, né? Quando somos mais, produzimos mais resultados. Mas outro dia eu falava disso, da questão dos clubes menores, etc., não criticando, mas avaliando essa realidade. E aí alguém me questionou, um companheiro disse, Hugo, mas espera aí, cara, como é que é? Meu clube tem 10. Meu clube presta serviço à comunidade. Meu custo é relevante. Nos associados praticam e experimentam um companheirismo de fato, etc. Aí eu disse, você tem toda a razão. Seu clube funciona. Você está me mostrando que seu clube funciona. Eu aproveito até para lhe parabenizar e reconhecer o tanto que seu clube faz com 10. Mas imagine comigo, companheiro, se isso que você já faz com 10, se forem 20, uma mera associação geométrica, dobro do serviço, aritmética, dobro do serviço. Se ainda formos com uma escala geométrica, se for 40, o quádruplo do serviço e por aí vai. Olha a importância de sermos mais. Ser mais, não por ser mais, mas para fazer mais, porque o mundo precisa do Rotary. As nossas comunidades precisam das mentes, dos corações, das mãos benfazejas, dos homens e das mulheres de Rotary. Podemos até ouvir um grito mudo das nossas comunidades dizendo assim, nós precisamos dos homens e de mulheres do Rotary para nos dar um semblante menos cinzento ao horizonte das nossas vidas, para nos possibilitar uma luz no fundo do túnel e por aí vai. Percebeu, meus amigos? Porque é importante fazermos os nossos clubes crescer, é importante nos associarmos de coração, mente, projeto, pegarmos essas metas que o governador Moisés acabou de nos apresentar, levarmos ela para nossos clubes, não um texto escrito num pedaço de papel, mas pode ser o plano escrito num pedaço de papel, mas estabelecer planos de ação, estrutura de quem vai fazer, como vai fazer, prazos para execução e fazer, porque a parte mais importante é o fazer. Pontes de Miranda, um pensador alagoano, certa vez, fazendo uma analogia entre o ter, o ser e o fazer. Ele dizia que o ter é muito importante, ter as ferramentas é importantíssimo. O ser é importantíssimo, diz os pastores, os pensadores, que o ser, inclusive, está acima da condição do ter. Mas ele dizia ainda, por analogia, que mais importante do que o ter e do que o ser é o fazer. Que o fazer é que dá o testemunho daquilo, como eu utilizo o que eu tenho e diz daquilo que eu sou, concretamente. É uma radiografia daquilo que nós somos. Porque, meus amigos, para o mundo lá fora, para as pessoas que estão fora do Rotary, não interessa muito o meu discurso sobre o que eu acho, o que eu penso que seja o Rotary, por melhor elaborado que ele seja. Para as pessoas lá fora, da sua comunidade, das nossas comunidades,
interessa o que nós passamos, interessa o que o Rotary faz, interessa o que o seu clube faz. É isso que eles vão enxergar, é isso que eles vão ver, é isso que é a nossa identidade, a nossa carteira de identidade é o nosso fazer diante das nossas comunidades. Isso serve para nós também que estamos dentro do Rotary. Por que Sertag? Precisamos pensar muito, meus amigos, porque os rotarianos estão saindo do Rotary. Precisamos pensar muito, companheiros, como e o que atrai as pessoas, no universo agora, a vir para o Rotary. E o que prende, e o que engaja, e o que envolve, que força gravitacional é essa que nos deixa dentro do Rotary? É importante que a gente pense nisso, particularmente o líder, governador, comissões, particularmente comissão de DQA, distrital, presidente de clube, governadores assistentes, particularmente a comissão de DQA do clube, é importantíssimo. Comissão, meus companheiros, não é uma relação de nomes escritos num pedaço de papel. Pode ser um pouco isso no começo. Comissão é um grupo de pessoas que pensam, refletem, trabalham, estabelecem planos, recondicionam, recachutam o plano para que o plano responda melhor à necessidade daquele momento. É isso que é a comissão, é assim que tem que funcionar. Não pode ser um pedaço de nomes, ou nomes de um pedaço de papel. Tem que ser pessoas. Nós somos uma associação de amigos voluntários. Nós somos uma associação de gente, de pessoas. A gente fala quadro associativo, a gente fala associado, mas é gente, sou eu, é você que presta serviço a outras gente, a outras pessoas. Essa é a beleza da nossa organização. Então, o Rotary fez uma pesquisa. Por que as pessoas querem se associar ao Rotary? As pessoas que estão lá fora, o associado em perspectiva. E por que os associados do Rotary querem ficar no Rotary? E muitas foram as respostas, mas 3 respostas a essa estatística que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Não sei se eu já fiz em outra oportunidade. A primeira é porque o Rotary presta serviço. Isso atrai quem está lá fora. Isso retém, envolve quem está dentro. O segundo aspecto é que o Rotary pratica uma coisa interessante, importantíssima, sempre, mas particularmente nesse tempo agora, que é a amizade, o companheirismo, o olhar o outro de uma maneira diferente, não de um competidor, não de um inimigo, não do antagonista, mas de alguém que eu quero caminhar junto, de alguém que quer caminhar junto comigo. E esse companheirismo nosso não é um discurso, não pode ficar no discurso, tem que ser uma prática, particularmente agora nesse tempo de pandemia. E outra terceira resposta foi a oportunidade de desenvolvimento profissional. E lembra lá no início, em 1905, numa tarde fria de 23 de fevereiro, lá no edifício Knight, que 4 homens se reuniram. Eles não ficaram no sonho, não ficaram apenas na ideia, eles trouxeram ao projeto uma concretitude e formaram o Rotary. Harris e os outros 3 primeiros. Por que eles fizeram isso? Para ter companheirismo, uma Chicago tão problemática, parece até um país que eu conheço, e para desenvolvimento de relação profissional. Inicialmente foi isso. Depois, lá, em mais 3, 4 anos depois, veio o serviço, que é outra história que eu não vou poder contar aqui agora. Percebeu? O que é que tem que ser o meu clube? O que é que tem que ser o seu clube? Nós temos que fazer nossos clubes os clubes ideais. E, para isso, ele tem que ter serviço, ele tem que ter amizade, e ele tem que ter, pelo menos, oportunidade de relacionamento profissional. Pelo menos isso. Pode ter muito mais. E todos os clubes certamente terão mais. Outro aspecto é por que as pessoas saem do Rotary. É importante que a gente saiba por que as pessoas estão saindo do Rotary. Muitos hoje alegam, nessa mesma estatística que foi dita, aquelas respostas e outras mais, teve as respostas. Por que saem do Rotary? 30% custo horário de reunião, né? 23% ambiente do clube, 20%, 19% expectativa frustrada. Por que, meus amigos? Eu não sou rotariano. Imaginem assim que eu não seja rotariano. E aí eu olho aquele clube, aquele grupo de amigos e pessoas que querem mudar o mundo. Eu disse, ali, é para lá que eu quero, aí eu vou para o Rotary, vocês me chamam, vocês me acolhem no clube. Mas aí eu vou num clube que não é no distrito 4.760 e o clube lá não trabalha. E o clube lá tem um companheirismo de discurso, mas uma prática tão distante disso do que falam. Isso frustra as minhas expectativas. Eu fui para mudar o mundo. Eu fui para me juntar a um grupo de homens e mulheres para mudar o mundo. E não encontrei isso lá na prática. Isso vai me frustrar e eu vou cair fora. Porque tem clubes até aí que fazem, na posse do novo rotariano, botam ele lá do lado do presidente, né? Fazem discurso. Nas primeiras reuniões, botam nos primeiros lugares. Mas a gente vai esquecendo o novo associado e ele vai sentando em lugares mais distantes, chega ao ponto que ele está sentado tão perto lá da porta de entrada e de saída, que chega um dia
que ele já não entra mais por aquela porta. Percebeu a importância de cuidarmos dos nossos associados, de saber por que eles saem do Rotary? E para isso, para que o nosso clube torne-se um clube ideal, a gente tem que saber o que os nossos rotarianos pensam a respeito do clube. É preciso perguntar a eles, companheiro, o que você está achando do nosso clube? O que você está achando do funcionamento do nosso clube? Ou seja, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Presidente, eu lhe garanto que nós vamos ouvir muitas importantes respostas a esta pergunta. Senador Hugo. Pois não? 5 Pois minutos. não? Pois não? 5 minutos. Isso. Obrigado, Narras. Nós vamos ouvir muitas importantes respostas a esta pergunta. Mas não basta apenas a gente ficar na resposta. É preciso que a gente pegue essas respostas, processe essas respostas e faça um plano de desenvolvimento do clube. Meus amigos, ferramenta, o Rotary tem muitas, mas ferramenta só produz a sua eficácia se a gente botar a mão na massa, se a gente utilizar a ferramenta. Crescer mais, meus amigos, para fazer mais. Para tanto, temos que engajar os nossos associados, temos que atrair novos associados, nós temos que atender às necessidades das nossas comunidades através de projetos, cada vez projetos mais impactantes, projetos mais envolventes. Temos que abrir novos clubes onde não tem o Rotary, ou onde o Rotary é mal assistido. Nós temos que ter foco nas metas. Foco nas metas, é importantíssimo isso. Lembrando que é lá no clube onde tudo acontece. Precisamos mudar tudo, muita coisa no Rotary. Obviamente, você vai dizer, meu clube não precisa mudar. Ótimo, parabéns, continua à frente. Mas a maioria dos clubes precisam mudar. O que não precisa mudar no Rotary são nossos valores, companheirismo, integridade, diversidade, serviço humanitário, liderança. Meus amigos, esteja ainda mais preparado. Isso que a gente está fazendo aqui. Vamos caminhar ainda mais nesses caminhos da preparação, da capacitação. Saiba adaptar o seu estilo. Concentre-se nos relacionamentos. Importantíssimo os relacionamentos e foco na meta. Porque, meus amigos, enquanto existir uma criança faminta no mundo, enquanto existir um homem sem instrução, enquanto existir um jovem desesperançado, enquanto perdurarem o ódio e os conflitos pela terra, existirá uma razão para o trabalho do Rotary, para o nosso trabalho, para o seu trabalho. Diz o presidente Checameta que, na proporção que nós nos envolvemos em projetos humanitários, servir e cuidar do próximo é a melhor maneira que nós encontramos para viver, tanto para nós quanto para os outros, porque servir transforma vidas. E para concluir, uma ideia do Checameta que tem me conduzido muito por esses dias, ele disse isso ao governador Moisés e aos outros 300 e poucos governadores lá na Assembleia Virtual. Ele disse assim: servir é o aluguel que pago pelo espaço que ocupo aqui nessa terra. Servir é o aluguel que eu pago pelo espaço que ocupo aqui na terra. E continua ele dizendo: eu quero ser um bom inquilino. Sempre, mas particularmente, governador Moisés, no ano rotário 2021-2022, nos unamos a esse espírito do Checameta e sejamos todos nós os melhores inquilinos, porque servir é o aluguel que eu pago pelo espaço que ocupo aqui nessa terra. Pela atenção e pela tolerância de todos, muito obrigado.